chegando mais um Voando Alto hoje para a gente falar sobre nossa saúde mental, saúde emocional. Você sabe o que é de fato a psicanálise? Quais são os benefícios? Eu confesso que eu tenho bastante dúvida e estou super curiosa para saber muito mais sobre esse universo. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês o nosso cantinho, como ele tá aconchegante para a gente bater papo com as nossas entrevistadas. O cantinho todo preparado pela Shopee, que mandou produtos incríveis para a gente compartilhar com vocês por aqui. E agora com vocês, a nossa entrevistada do dia, a nossa Carolina, minha xará. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Gaúcha, hein? Gaúcha. E tu? Mas morando na ilha. Morando na ilha. Quanto tempo, Carol? Posso chamar de Carol? Pode, como quiser. Desde dezembro. Ai, faz pouco. Recém-chegado na ilha. É, o que te fez ir pra cá? Na verdade, assim, a gente uma vida mais qualificada. Segurança, praia. Essa Sim. coisa toda da ilha que é muito... Fugir do frio também? Não, frio é um costume já. A gente já vive lá acostumado com frio já. Sim. E aí você é psicanalista? Psicanalista. Sabe que eu sempre tive muita dúvida, assim, a gente fala assim, você precisa fazer terapia, a gente ouve muito, né, as pessoas conversando, ou eu vou para a terapia, aí a outra pessoa fala assim, eu vou para o psiquiatra, não, eu tenho uma psicanalista. E aí, qual é a diferença disso tudo? Porque confunde a cabeça da gente, eu confesso que eu não sei. É muito boa a tua pergunta, porque é normal, vou usar essa palavra normal, essa dúvida, né? Até porque como a gente vive ainda uma cultura que pouco previne, pouco cuida da saúde mental, busca-se quando há uma necessidade. Sim. Né? Então, na necessidade, começa a dúvida. Para onde eu vou? O que eu procuro? O que eu não procuro? Qual é a hora certa, né, de procurar ajuda? O ideal, se houver algum ideal, seria esse, né? Que a gente cuidasse da cabeça como a gente cuida do corpo. Como se a gente fosse no médico todos os anos, fazer um check-up e também fazer o check-up mental. Exato, a gente vive todos os dias, né, sendo interpelado pela realidade social, né, por coisas que a gente não espera, por, enfim, tanta coisa que a nossa cabeça recebe e fica tudo ali, parado. Sim. Né? A gente fala tanto sobre o corpo, que tem que fazer atividade física, movimento, enfim, né, E a cabeça está sempre num lugar como se não houvesse a necessidade de tratar o que se passa, elaborar, né? Então, propriamente a tua pergunta, são práticas distintas, certo. Teorias distintas, né? Tanto a psicologia, quanto a psicanálise, quanto a psiquiatria. Certo. Vou falar, claro, de uma forma muito reduzida. Sim, né? Sim, tem um universo. Não quero ser reducionista e nem simplista, mas sim. A gente tem pouco tempo. Sim. Então, a psiquiatria é uma faculdade de medicina e uma especialização em psiquiatria que busca o tratamento pelos fármacos, né? Então, aonde tu vai medicar os sintomas que o paciente traz como que ele está sentindo. Sim. O profissional, o médico, o psiquiatra vai identificar, então é depressão, enfim, né? Tem um DSM lá onde ele vai buscar a nomeação para diagnosticar. O psicólogo, que seria a terapia, Sim. ele é uma prática que já não é um médico, então é uma faculdade de psicologia, que busca então uma ideia de ideal, de que a pessoa tenha uma vida melhor. Né? Então, assim, o que tem acontecido na minha vida, como eu posso melhorar, como eu posso contornar essas dificuldades, enfim, uma teoria. A psicanálise, diferente da psicologia, busca uma história antes, né? Como eu falei em ideal, Sim. A psicanálise, que é o qual eu posso falar com propriedade, fiz só um breve resumo das outras, ela busca o contrário disso, a desidealização. Desde que a gente nasce, nós somos contados por alguém. Sim. Alguém diz, chegou a Carolina, ela vive aqui nessa família, esse é o pai, essa é a mãe, enfim, as funções parentais, né? Certo. Quem é quem, o que a gente pensa, o que a gente gosta. Depois vem a escola, que diz como é a escola, como é que a Carolina tem que estar aqui, como é que a gente acredita, a religião, o social, tudo vem nos contando
vai nos adaptando, tentando ser alguém dentro daquele meio que é ideal. Sim. Né? O que vai nos alienando muito daquele lá que nasceu. E a nossa história vai, então, organizando os fatos dentro de um lugar chamado inconsciente. Certo. E vai ficando ali um ser chamado eu, que vai vivendo, tá aí se contando, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal. Vai contando o que as pessoas vão moldando, né? Exatamente. Não é necessariamente o que ela projetou. Exatamente. Ela até projetou a partir desse lugar. Sim. Né? O que a psicanálise diz assim, mas o que é pra ti? O que tu pensa sobre isso? Sim. Diferente de um lugar onde todo mundo é mais ou menos de um jeito, e eu vou dizer mais ou menos como tu funciona. Sim. É ao contrário. É assim, hoje em dia tem muitas discussões sociais, né? As mulheres que não querem ter filho, por exemplo. Sim. Né? Uma discussão social. Sim. Né? Então, em geral, tá dito que tem que ter. Vou te contar, vou te interromper um pouquinho, gente. Eu vou te contar sobre mim, então. Eu nunca quis ter filho. E muitas vezes, quando eu falo isso com uma naturalidade, porque eu sempre nunca quis ter filhos. Desde criança, a minha Barbie, quando eu brincava, eu não queria ter filhos. E assim sempre foi, então eu falo isso com naturalidade. E ainda eu percebo que algumas pessoas se assustam quando eu falo sobre isso. Eu falo, nossa, mas por que é tão, né? Os contextos sociais, né? E o que o que chega para nós na clínica é muito disso. Sim. Né? Tentar sustentar algo que está fora do ideal social, religioso, né? Onde as pessoas dizem, como assim, né? Uma mulher não vai ter um filho? Sim. Como se aquilo fosse da ordem do natural. Sim. Quando quem disse que é natural? Sim, quem disse que precisa, falou? Né? Quem falou isso? Sim. Aonde está dito que uma mulher naturalmente tem um filho? Né? Conta-se até sobre a história de existir um instinto materno. Sim. Mas justamente o que nos diferencia dos animais é que nós não temos instinto. Então a gente tem linguagem. A gente pode escolher, a gente pode dizer sim, a gente pode dizer não, eu quero, não gosto, eu gosto, enfim. Mas então a gente vem sendo moldado na vida para ser um ideal para alguém. A psicanálise diz, não, o que é para ti, por que tu não quer? Até para que a gente possa sustentar as nossas escolhas. Sim. E enfrentar justamente todo esse ser social que nos diz o que a Carolina tem que fazer. Sim. Né? Então, eu costumo dizer que o trabalho da análise é realmente um trabalho. Sim. Né? Porque a gente vai entrar em muitos lugares dos óbvios, do que deve, do que não deve, né? As próprias estruturas sociais, como a família, por exemplo, que todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que passar as datas comemorativas juntos e felizes, desconsiderando as verdades de cada um. Sim. Entende? É porque é muito imposto, né? Uma situação que, assim, eu tive várias fases da vida, e uma das minhas fases da vida, como não ir para casa da sogra passar o domingo, no meu único dia de folga, sabe? E não sentar na frente da televisão, passar o dia na frente da televisão. E eu queria dormir, eu queria descansar. Então são coisas que a sociedade nos impõe e que muitas vezes eu vejo que geram alguns certos de traumas, né? E a gente se culpa muito, nossa, mas eu sou uma pessoa ruim, porque eu não quero ir para casa da minha sogra. Não, eu queria dormir, queria descansar. E eu acho que a psicanálise é libertadora, hein? Eu tô descobrindo que eu não deveria fazer nem terapia, nem ir pro psiquiatra, eu deveria fazer psicanálise. Bom, eu sou suspeita, né? Mas tu tocou numa palavra muito importante que custa muito para a psicanálise, que é a culpa. Né? Sim. A culpa, ela é algo que vem da própria moral. Né? A moral diz o que é certo e o que é errado. Sim. Fora do certo, eu tenho culpa. Né? Então a gente precisa fazer algo que nos tire desse lugar da culpa. A psicanálise diz assim, o que é essa culpa? Da onde vem essa culpa? Porque a moral, ela fala sobre um organismo social de certo e errado. Sim. Então, isso é um lugar difícil de ser sustentado. Porque tu passa a ocupar um lugar singular.
que é o objetivo, assim, se a gente pudesse usar essa palavra dentro de um tratamento, que se faça escolhas singulares. Sim. Mas, voltando um pouco nas práticas, o coletivo, ele fala alto, como, por exemplo, diagnósticos, né? Se eu pego uma amostra mais ou menos geral e digo que funciona mais ou menos assim e tenho um diagnóstico, facilita para o meu sofrimento que eu me nomeie. Então eu tenho tal coisa. Sim. Então é por causa da tal coisa. Sim, aí tem uma justificativa. Que a gente gosta muito de justificar as coisas, né? Sim. Quando a gente pode dizer que foi o outro, que foi meu pai, que foi minha mãe. Mais fácil, né? De fato, é sempre um outro, desde que a gente nasce. Sim. Né? Que vai colocando aquela porção de coisa dentro da gente. Mas a coisa é com a gente. Ficou em nós, é conosco. Né? E se a gente olha essa questão assim do outro, acaba que a gente se desorganiza em sustentar a nossa própria responsabilidade. Então eu contorno. Ai, gente, que profundo isso! Carol, o papo tá tão bom que eu tô vendo o tempo passar e eu preciso chamar os comerciais. Vamos chamar os comerciais juntas. Sim. Gente, eu vou fazer um voo rapidinho com a Carolina Pacheco, psicanalista. O bate-papo tá gostoso demais. É assim, um dia de conhecimento, uma aula que a gente está tendo aqui de psicanálise. Fica com a gente vai fazer um voo bem rapidinho, já a gente vai pousar de novo aqui. Até já. Voltamos, gente. E deixa eu contar pra vocês que hoje eu tô usando as semijoias da Gabriela Semijoias, lá do interior de São Paulo, na terra das semijoias, lá em Bauru. Elas fazem questão de mandar peças lindas pra mim, pra gente trabalhar aqui durante a semana, pra participar de eventos e também pra gravar o Voando Alto. Eu faço questão de usar essa minha pulseira, esse bracelete com Jesus, que é uma forma de lembrar, de me proteger. E também, já aproveitando, eu vou puxar o gancho para psicanálise. Carol, a gente antes do comercial, a gente estava falando bastante sobre a questão de olhar para si, né, culpar o outro, como a gente tem que entender que a gente tem uma certa responsabilidade nas nossas atitudes. Total. Né? E a religiosidade. Muita gente fala assim, ai, mas eu sou X evangélica, eu não vou fazer psicanálise porque eu não sei o que é um mistério. Como é que tu lida com isso, a religião versus a psicanálise? Tem muito mito aí, né? A psicanálise é envolvida por muito mito, né? Sim. Desde o Freud, né? Sim. O pai da psicanálise. Mas assim, esse mito da psicanálise com a religião, ele não é tão justo. Sim. Né? Porque o que o psicanalista quer é entender se tu tá feliz com isso aí. Sim. Né? Porque normalmente quem chega na clínica não chega porque tá ótimo. Né? As pessoas chegam com um sofrimento. Se a religião, de alguma forma, contribui para que a vida seja mais qualificada, para que se tenha menos sofrimento, sim, tá ótimo. Né? Se isso vem para a psicanálise como algo já insustentável, de um lugar, de um outro, sim, né? Por isso eu te perguntei. Pelo seio social, pela questão familiar, né? Às vezes a cultura da família, né? Ir à igreja todos os domingos pela manhã e a pessoa se conecta com aquela religião. E a questão da religião traz muito isso de talvez sair um pouco da escuta,
né? Sim. Em ser algo que já vem culturalmente de antes. E aquele que chega, ele já está inserido. Então, se ele quiser sair disso, ele vai ter que trabalhar, né, dessa ideia religiosa, se for o desejo dele, e a psicanálise se propõe a fraturar qualquer coisa. Não é especificamente ou religião, ou uma prática. O sujeito traz aquilo que é para ele, em sofrimento, e a gente vai tentar desalojar. Sim. A palavra é muito essa, assim, desalojar um ideal, um assujeitamento em relação ao outro. Desconstruir, né, de repente, alguma crença que tu tenhas. Talvez também, porque o que chega para nós é um universo, né? Sim. De um sujeito. Uhum. Com toda a sua história desde a infância, né? Porque eu gosto muito de falar isso, que socialmente se diz assim, o tempo passa, o tempo cura, vai passar, né? Mas só passa se passar, se for elaborado. Sim, né? Então, sim. a gente vem carregando uma vida inteira, né? Eu não sei a tua idade, mas quando tu chega, por exemplo, todo o tempo da tua vida, tu tá trazendo questões, os traumas, como tu mesma disse, né? Fixações que ficaram e que a gente vai quase como um bebê novamente, se reconhecendo, se desconhecendo. É um pouco contrário a toda essa ideia do autoconhecimento. É na contramão disso. É autodesconhecimento. Aquilo que eu digo que eu sou, talvez eu não seja só um resultado, né? Algo que foi dito para mim, eu acabei sendo, né? Como a gente vê, por exemplo, voltando àquilo que a gente falou lá do início dos filhos, né? Por que se tem um filho, afinal? Para que se faz um filho? São muitas as respostas, às vezes por um sonho, que aquele que chega não tem nada a ver com isso, né? Porque eu quero ter 2 meninas, mas eu também não tenho nada a ver com isso enquanto sujeito, mas carrego tudo isso. Então, fazendo essa linha de pensamento, a religião está dentro da mesma coisa. Se é para ti, ok. Se isso lhe traz sofrimento, vamos olhar para isso. Vamos ver aonde, por que isso tá aí, isso é teu, não é teu, e a gente passa a olhar isso, né? Não, isso não gosto. Acho que eu nunca gostei. E tem pessoas que fazem algumas atividades a vida inteira, num automático, e daqui a pouco elas percebem que, não, mas eu nunca gostei disso, eu não preciso fazer isso. Né? Depois de passar uma psicanálise, depois de passar por um certo tratamento. Que são as elaborações. Sim. Né? Que é o objetivo da análise. A gente chega e eu também faço análise. O psicanalista, que eu tinha feito aquelas divisões, né? O psicanalista, para ser psicanalista, ele tem que fazer análise por muito tempo, né? Porque para que a gente possa fraturar uma moral, por exemplo, de alguém chegar e contar algo que para ele é uma vergonha, uma culpa, algo assim que ninguém vai aprovar, eu tenho que ser essa pessoa que o que é pra ti, afinal, eu não tô ali pra achar nada. Né? Eu fiz algo que eu não quero contar pra ninguém. Tá, mas, sei lá, isso aí é pra ti, não é pra mim, eu tô lá, o analista também faz análise justamente porque é um sujeito que também precisa se desalojar pra conseguir que o outro se desaloje também, e se desaliene da estrutura familiar, social, tudo aquilo que a gente falou um pouco até agora. Gente, a psicanálise, ela é de fato libertadora, né? Porque a gente está conversando aqui, tem tanta pergunta, tantas coisas, a cabeça fica fervilhando, né? Fica fervilhando. E na prática, né? Para quem nunca fez psicanálise, como funciona na prática? Quanto tempo? Existem alguns mitos. Eu vou até a gente conversou isso nos bastidores. Eu vou na consulta e ela vai ficar me analisando, e ela não vai falar nada, e eu vou ficar falando, né? A gente falou sobre isso já. É muito bom isso, né? A questão do silêncio, ele implica o humano, né? Porque o silêncio nos coloca diante de nós mesmos, né? Então, mas também tem algo que não é mito, que tem, eu acho que pela ordem, assim, de um trabalho não tão bem realizado por alguns psicanalistas na história da psicanálise que entendem o silêncio como um lugar de permanência, mas não é. O silêncio é um manejo
É um trabalho que a gente usa, é um recurso, uma ferramenta. Porque a gente precisa de tempo para se pensar. Então, quando a gente fala alguma coisa na análise que o analista vai pontuar, mas olha só isso aqui que tu falou, o que quer dizer isso aí? Então, eu devolvo para ti algo que é teu, que eu estou devolvendo, Sim. e tu vai te apropriar disso da forma que for possível para ti. Então, sim, tem silêncio. Mas não é no sentido de causar uma angústia, é para trabalhar, é o trabalho aquele que a gente falou. Né? Sim, eu vou precisar de tempo e isso vai continuar acontecendo depois, quando tu estiver tomando banho, 3 semanas depois tu pensa, nossa, agora eu me lembrei que eu falei um negócio na minha análise, tem tudo a ver com o que aconteceu hoje e sempre aconteceu. Olha, chegou até a ficar arranjado. E eu nunca tinha me dado conta, interessante. né? Eu nunca tinha me dado conta que sempre acontecia isso e agora eu vejo de outra forma. A repetição também. Aham. Exatamente isso, sempre acontecia isso. Sim. Porque a gente vem daquela forma lá. Só que a gente vai se desenvolvendo, enfim, e as coisas vão nos incomodando, mas a gente vai repetindo que é o que a gente conhece. Sim. Então a gente chega lá para dizer, não, isso aqui eu não quero mais. E tem o mito de psicanálise não sei, porque acaba que é esse lugar de a gente se mostrar diferente para o outro e talvez não ser aprovado. Sim. Naquele mesmo lugar social. E é profundo, né? A sessão de psicanálise é muito profunda, mexe bastante. E até então, pegando esse gancho que tu disse, é muito sério. Né? Eu sempre digo para quem chega na minha clínica sobre que a gente fala sobre o pagamento, tem que ser pago, claro. naturalmente, né? Tu tá procurando um profissional, mas muito importante é que a gente faça o trabalho, né? Que a gente vá, porque tu vai mexer, então tu não pode deixar tuas coisas no meio do caminho. Sim. Né? Então tem que procurar um bom psicanalista, não existe psicanalista coach, psicanalista evangélico, psicanalista qualquer coisa que aparecer não é psicanalista. Certo, olha gente, fica aí a dica, aproveitem. É ponto final, psicanalista, ponto final. Quanto tempo dura uma sessão? Depende, às vezes não tem um tempo certo, às vezes é algo que acontece tão grandioso ali que a gente precisa parar. Tá. É difícil, né? Mas a gente vive isso exatamente onde acontece algo que vai explicar. E explicar no sentido de o que isso tem a ver com alguma outra coisa. Né? Então pode ser que dure meia hora, 50 minutos, 20 minutos, depende. Não tenho esse tempo certo. Legal, né? É um universo, assim, eu confesso que eu estava curiosa para te receber, porque eu falo que aqui eu aprendo muito também, né? Eu vou entrevistando, a gente vai conversando e eu vou tirando as minhas dúvidas, é super gostoso por isso. Então, é um momento, a gente agora está num momento bem, assim, triste, um momento que a gente está se solidarizando com o pessoal, com os teus conterrâneos do Rio Grande do Sul, né? Como psicanalista, como é que você poderia falar pra gente, pra quem está nos assistindo no Brasil todo, que tem gente lá do norte e do nordeste mandando doações para cá, aqui nos bastidores eu vi doações também ali embaixo, tá todo mundo, né, muito, se movimentando muito a isso. E aí também nos bastidores a gente conversou e você falou que o quanto é importante a gente olhar para isso, que cada um tem uma percepção. Exatamente. Né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu diria assim que o sofrimento é singular. Sim. Assim como a solidariedade é singular, assim como a implicação sobre os assuntos é singular. Então, não existe algo pronto para ninguém. Então tem gente na enchente que está com a sua própria enchente, que está vivendo... Não dá para a gente ser generalista, principalmente numa realidade social tão dramática. Sim. Né? Então dizer qualquer coisa que seja que nomeie para o outro o que deveria ser, como ele deveria estar, é selvagem. Sim. O que a gente pode fazer para as pessoas é dar escuta. Sim. É recebê-las, o amigo, o que está trabalhando no resgate, o bombeiro, todo mundo que está envolvido, sobre o que ele está sentindo. Sim. Que a palavra, ela traz esse lugar de alojar o sofrimento. Sim. Né? Mas não de permanência, mas de organizar. Então eu acho que é a escuta. Não é aquela coisa assim, tu deveria estar feliz porque tu não perdeu a tua casa. Sim. Né? Ou coitadas das pessoas que estão no abrigo. Essa semana, bem rapidinho, eu acho interessante, eu ouvi um áudio
que a pessoa dizia que estava muito bem no abrigo, porque eles comiam 4 vezes por dia, porque as roupas de cama eram limpas, porque eles tinham bolachas, porque eles tinham mate. Olha só. Então veja como é singular para cada um. Sim. Num país de tanta miséria, tem Sim. pessoas que da enchente passaram a comer no abrigo. Sim. Né? Claro. Então, assim, que não sejamos selvagens com sofrimento e oferecer escuta mesmo para as pessoas, claro, além de todo o trabalho que está sendo feito, né? De solidariedade, Sim. de também quem quer fazer. Sim. Que também tem isso, que também gerou uma grande culpa de que deve fazer algo, mas as pessoas também não têm obrigação de querer fazer algo. Sim. É humano a gente querer ou não querer, né? Mas a gente também quer julgar. Sim, com certeza. Então, as pessoas julgam muito, sem né? julgamento Sem e mais julgamento. escuta, né? Eu acho que é por aí que a gente poderia dizer alguma coisa aqui sobre essa tragédia. Sim. Gente, eu poderia ficar aqui horas conversando com você. Pode me chamar de novo, né? Vou chamar sim. Obrigada Obrigada, por aceitar o obrigada convite. pela audiência aí também. Seja bem-vinda, Obrigada. bem-vinda a Floripa, bem-vinda aqui ao Vando Alto. Tá bom, Volte ótimo. sim mais vezes, a gente traz outros temas, chamar, a gente vai bater bastante papo ainda. Tá bom, Tá? então. Foi tão gostoso, né? Passou rápido. Muito bom, passou Né? tão rápido. Ainda bem que deu pra falar bastante. Meu. Tchau, Gente, o Vando Alto tá encerrando agora. A gente volta amanhã com outro tema bem legal também pra vocês. E aproveitem, viu? E outra coisa, antes que a gente encerre, as redes sociais estão disponíveis, né? Sim. Carolina Pacheco, psicanalista, Instagram, esse aí. Ótimo, tá tudo aqui pra vocês. Acompanhe o trabalho da Carolina e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente.